Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Estamos em Esté 4 e eu quero lhe dizer que o seu clamor pode mudar a sua história. Vem comigo e compartilhe esta mensagem, dê o teu like para que esta palavra possa chegar a mais pessoas e também inscreva-se neste canal ativando o sininho para que o Senhor possa abençoar a sua vida toda vez que nós colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Esté, capítulo de número 4, verso de número 12 e 13, que nos diz assim: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. E então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: Não imagines no teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Verso de número 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Verso de número 15 ainda, vamos ler. E então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu. Verso 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Queridos, em Esté 4, quando o decreto de morte dos judeus é oficialmente publicado em todas as províncias, Mardoqueu é tomado por um lamento e tristezas profundos. A atitude dele deve ser a nossa, queridos, em momentos de caos na nossa nação. Veja, quando olhamos e vemos um momento de caos na nossa nação, essa deve ser também a nossa atitude. Uma atitude de vermos comunidade e povo sofrendo, precisamos nos entristecer, nos constranger e buscar a face desse Deus, pois precisamos amar o nosso povo e nação. Somos vozes proféticas levantadas para ser sal e luz. Se não resplandecermos, tudo ao nosso redor será dominado por trevas e mesmo nós seremos tragados por ela. Quando soube da tristeza de Mardoqueu, a rainha Esté ficou muito aflita, mas não sabia o motivo. Então mandou perguntar o que estava acontecendo. O mensageiro foi até Mardoqueu e voltou à rainha com a resposta. E ele contou sobre o decreto de morte dos judeus e instruções de seu pai adotivo para que ela intercedesse junto ao rei. Mas não era tão simples. Havia um decreto que proibia qualquer um de ir à presença do rei sem ser chamado. E a pena podia ser a morte, a não ser que Xerxes estendesse o cetro a Esté, simbolizando sua permissão a ela. Quando soube das palavras da rainha, Mardoqueu disse: Não pense, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aleluia! Deus está trabalhando na história, queridos. Deus tem o controle da tua história. Oh, glória a Deus! Deus trabalha em nossa vida com o propósito de nos usar para o crescimento do seu reino, querido. Nos dons, nos talentos, posição social, enfim, fomos geograficamente e estrategicamente colocados por Deus em posições nas quais sejamos uma influência
do reino de Deus. Você não está aí por acaso. Você não chegou por acaso à posição que você chegou. Você não foi plantado neste lugar por acaso. Eu quero despertar você que Deus tem um propósito para a tua vida. Quando nos omitimos, queridos, a esse chamado, pecamos, porque a omissão é sinônimo de incredulidade, de pecado. As palavras de Mardoqueu são profundas. Ele cria que o socorro viria de Deus para os judeus. E talvez ele quisesse usá-la, porque Deus é Deus, irmãos. Mas caso ela se recusasse, o Senhor levantaria outra pessoa. Mas qual seria o seu futuro? Devemos pensar sobre isso quando somos tentados à covardia, a de nos omitir, a de nos esconder, a de não querer fazer aquilo que Deus nos chamou para ser feito. O que será de nós? A partir disso, Esté se posiciona e pede a ele e todos os judeus que permaneçam em jejum e oração por 3 dias. Ela fará o mesmo. O objetivo é que Deus, o Deus eterno, se compadeça. Ah, queridos, eu quero lhe reafirmar nesta manhã que o seu clamor pode mudar a sua história. Você vai conhecer o poder da oração e do jejum. Em momentos de crise, o desespero não é a solução. Devemos orar. Não entre em crise, entre em oração. Devemos orar e jejuar profundamente diante do Senhor, com o objetivo de que Ele interceda e mude o decreto do mal. Oh, querido, creia que a sua oração pode mudar a sua história. Quem é, oh, querido, que diz que Deus não está no controle de tudo, pela sua soberania, providência, decretos e mesmo até predestinação, quando Ele coloca alguém em uma posição para um fim desejado. Contudo, igualmente respeita cada criatura sem induzi-la ou forçá-la a agir como se fosse uma marionete. Deus é soberano e controla tudo ao mesmo tempo. Suas criaturas são responsáveis por seus atos. Nós corremos riscos, mas Deus, aleluia, como disse Einstein, não joga dados. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Ore comigo nesta manhã. Querido e eterno Deus, Pai, eu te glorifico pela tua soberania, pelo teu poder. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita sempre a tua vontade, porque tu és dominador sobre todas as coisas. Pai, estende a tua mão enquanto oramos. Muda a sentença ao nosso respeito. Muda o decreto, Senhor, que foi feito contra nós. Muda, Senhor, ó Deus querido, a história. Muda, Senhor, o quadro. Ó Deus, Tu és o Deus de reviravoltas, Tu és o Deus de mudança, Tu és o Deus que arranca o pobre do monturo, ó Deus, do lixão, e faz ele se assentar entre os príncipes do seu povo, porque o Senhor é Deus. Ah, Senhor, Tu pega o condenado, Tu pega aquele, ó Deus, sentenciado, aquele que a sociedade já não quer mais nem vê-lo, nem deseja a vida dele, mas transforma-o em um homem sério de bem. Ó Deus, Tu és tremendo. Por isso, Pai querido, eu te oro nessa manhã, porque eu sei que tudo está nas suas mãos. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas e fica conosco. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui.
Eu quero pedir a você, continue a compartilhar essa mensagem, a dar o teu like, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Você tem sido abençoado? Então abençoa alguém compartilhando essa mensagem. Quando você compartilha para mais uma família, mais pessoas recebem a palavra de Deus e assim expandimos o reino de Deus. Inscreva-se também neste canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar assim. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.